dia, gente. Tudo bom, meus amores? Dando início hoje à aula de história, tá? Para vocês fazerem a atividade de vocês. Desejo que o dia de vocês seja maravilhoso, cheio de alegrias, de paz, tá? Muita dedicação sempre nas tarefas, porque a recompensa vai ser grandiosa. Um futuro cheio de coisas boas. Quem estuda alcança muitas coisas boas. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o que é um bairro, sobre as mudanças do bairro, tá? Atividade do livro de vocês. Então, para começar, o que é um bairro? Um bairro, como vocês estão vendo aqui, ó, é um conjunto de ruas, tá? O que é bairro? Conjunto de ruas. Né? O bairro tem várias ruas. Por exemplo, Chapadinha tem o bairro Centro, o bairro Areal, Catepila, Boa Vista, Corrente, entre outros, tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui são ruas de Chapadinha, ó, tá? Avenida José Caetano, tá? As ruas ali do centro. Cada uma tem um nome. Até determinado lugar é um nome, até depois passa para outro nome. A Rua do Colégio, Rua do Comércio, faz parte do bairro Centro, tá? Então, o bairro ele é composto por várias ruas, certo? Isso aqui são ruas da cidade de vocês. Então, memorize, aprendam isso. O que é bairro? É um conjunto de ruas, tá? E cada rua tem um nome próprio daquela rua. A história de um bairro, gente, ela pode ser conhecida como? Como é que você pode saber como surgiu aquele bairro, o que aconteceu para ele ser daquele jeito, se ele era daquele jeito? A gente pode descobrir por meio da memória dos antigos moradores. Tem gente que mora naquela rua que você mora 10 anos, 15, 20, 30, 50 anos. Então, conversando com essas pessoas, dá para a gente saber por que o nome surgiu, né? Porque se ele era daquele jeito, tá? Conversar com eles, ler depoimentos, né? Pessoas que às vezes moram no bairro que escreveram livros, tá? Ou mesmo só conversando no dia a dia, as pessoas que vivem há mais tempo. Então, a gente consegue descobrir como surgiu o nosso bairro, o nome, né? O que mudou, através de conversa também com pessoas que moram há mais tempo do que a gente, certo? As imagens antigas de um lugar também, gente, elas são documentos históricos. Por que a gente chama documentos históricos? Documentos que fazem parte da história daquele bairro, tá? Eles nos ajudam o quê? A descobrirmos fatos do passado, tá? Ou seja, de como era aquele bairro, o que mudou, se mudou, ou se ele continua do mesmo jeito, tá? Aquele bairro, como lembrando que são várias ruas, tá? Não é só a rua que você mora, são várias ruas. E também, se a gente observar as construções antigas que tem no bairro, que às vezes são construídas muitas casas, porque muitas pessoas chegam para morar na rua, né? Naquelas ruas, mas algumas construções vão ficando, um chafariz, uma igreja, uma praça, né? Só vai sendo reformada, pintada, né? Mas permanece ali, como é ali o caso do centro, aqui em Chapadinha, tem uma igreja há muitos, muitos anos, desde quando começou a fundação de Chapadinha, que é a igreja matriz. Ela só foi sendo mudada na pintura, né? Melhorando o telhado, não é isso? Então, ao observarmos as características das construções, né, daquele estabelecimento, daquelas ruas, os meios de transporte que também mudaram, né, dia após dia, e como as pessoas se portavam, ou seja, as vestimentas delas, os passeios que elas faziam, tudo isso vai mudando com o passar do tempo nas ruas, né? O modo de viver das pessoas vai mudando e isso vai servindo como fonte de história, fonte histórica, para a gente conhecer o bairro da gente, certo? Os bairros, gente, como eu falei, eles passam por muitas modificações ao longo do tempo. O que são modificações? Transformações, né? Olha esse local aqui da foto, ó. É em Salvador, no estado da Bahia. Ele foi fundado em 1549, tá? Isso aqui hoje em dia, essa foto aqui, ó, ela é o centro histórico da cidade, tá? De Salvador. Por que é o centro histórico? Porque ali começou a fundação,
de Salvador. Quando começou, era de outro jeito, outras construções. Aí foram construindo prédios, construindo ruas asfaltadas, né, mudando o piso das ruas, mas algumas construções foram ficando. Vários tipos de casa que eram modelos que as pessoas moravam antigamente foram ficando, aí foi se tornando centro histórico. A parte central de Salvador, que serve para contar a história de como surgiu a cidade, certo? E ela cresceu muito em tamanho, em número de habitantes, então teve uma mudança muito grande na cidade. Assim como em todas as cidades, em todos os bairros, as ruas, elas passam por muitas mudanças, transformações. Atualmente, lá no Centro Histórico de Salvador, tem museus, tem praças, igrejas e casas que preservam os traços do passado. Como assim? Olha para as fotos aqui, ó. Construções do tipo que as pessoas moravam antigamente, que elas frequentavam. Olha os modelos de construção, tá? Vocês já devem, quem já foi na Bahia, quem já viu na internet, aquelas casas coloridas, né? Em São Luís também tem o centro histórico, né? O centro histórico são aquelas casas do tempo que Portugal, os portugueses moravam no Brasil, né? As casas coloniais, que elas vão sendo só reformadas, pintadas, melhoradas o telhados, e muitas estão até acabando, né? Porque já são bem antigas, elas vão se deteriorando, quebrando, né, paredes, rachando telhado, quebrando telhados, né, mas lá também tem um centro histórico, em Recife também tem, então, Minas Gerais também tem, as construções fazem parte da história daquele local, né, fazem parte da história daquele bairro, daquela cidade, daquela rua. Muitos prédios de apartamento foram construídos, mas muitas construções ficam, que fazem parte da história daquele local. No centro da cidade, hoje lá em Salvador, bem onde é o centro histórico, estão a Praça Municipal, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho. Nesses espaços aí que hoje em dia é a Praça Municipal, o Terreiro de Jesus, moravam os senhores de engenho, tá? Os donos de engenho, os chefes de fazenda, né? Os fazendeiros, coronéis, também os comerciantes e os oficiais mecânicos, tá? Naquele tempo, porque são fotos antigas. Olha aqui o jeito que era, ó, das fotos anteriores. Vejam aqui como é que é, ó, as construções, a praça, com mais vegetação do que casas, né, do que bancos de praça. As moradias não tinham essa questão das cores que hoje tem no Centro Histórico de Salvador, tá? Então mudou muito a quantidade de pessoas, os veículos, elas não foram derrubadas, mas elas foram reformadas, pintadas, certo? Então, olha aí, ó. Elas até tinham cores, né? Mas eles foram reavivando com o passar dos tempos, deixando mais atual, deixando mais moderno, né? Isso aqui são os mesmos locais das fotos anteriores, dos slides anteriores, lá em Salvador, na cidade de Salvador, tá? Essa aqui é a Praça Terreiro de Jesus, lá em Salvador. Ela é uma foto atualizada, tem no livro de vocês também. Essa foto aqui foi tirada em 2012, ela não é agora 2020, mas é 2012. Percebam que alguns elementos permaneceram. Olha, as construções, como eu falei, né? Muitas são parecidas, são iguais às das pessoas que viviam nesse tempo lá, há muitos anos, quando foi fundado, tá? A quantidade de pessoas aumentou, os veículos nas ruas aumentou e o modelo também, o calçamento das ruas ficou diferente, tá? Tudo não tinha asfaltamento, não tinha outro tipo de piso que hoje em dia tem, tá? E algumas construções foram pintadas, foram dadas mais vida para elas, deixadas mais coloridas, mais bonitas, certo? Como vocês viram, gente, os bairros, as ruas, os bairros, as ruas, as cidades, elas estão em constante mudança. Por que ocorrem essas mudanças? Por que são precisas essas mudanças? Porque elas são necessárias para facilitar a moradia ou o trabalho das pessoas, né? Não dá para ter uma casa para cada família, às vezes, porque muita gente mora naquele lugar. Então, foi preciso construir prédio de apartamento, construir sobrados, casas de 2 andares, casas mesmo térreas. E foi preciso mudar praças, né, para o lazer,
colocar brinquedos para as crianças, né? De acordo com o tempo que vai passando, as necessidades de lazer, de conforto, vai mudando. Então, é necessário mudanças para melhorar o bem-estar, a qualidade de trabalho das pessoas, né? Fazer estabelecimentos comerciais. Vocês também aprenderam que construções históricas, construções fazem parte da história daquele local, né? Serve como fontes de informações para a gente conhecer aquele local, saber como ele era no passado e o que mudou para o presente, né? Então, as construções que fazem parte da história daquele lugar, daquela rua, daquele bairro, são fontes de informações para a gente conhecer mais daquele local, certo? Então, bons estudos. Agora é com vocês, tá? Façam tudo com capricho, dedicação. Leiam no livro também, que é importante. Tem muita coisa lá que não deu de te colocar aqui, tá? Leiam com atenção, façam com atenção. Muitas saudades, sempre. Logo estaremos juntos com fé em Deus. Um beijão. Boa aula. Fiquem com Deus.